Boa noite, meus queridos. Estamos de volta ao nosso estudo bíblico desta quinta-feira, onde nós continuamos estudando sobre o Velho Testamento, terminando aí mais uma etapa em relação aos profetas, e queremos nesta noite pedir a graça de Deus sobre o estudo da sua palavra e que nós possamos compreendê-la de forma oportuna para as nossas vidas. Hoje a lição de número 24, queremos falar sobre Jonas, um profeta que viveu aproximadamente 800 anos antes de Cristo, e nós podemos ver já o relato sobre sua pessoa, sobre a sua história, já no segundo livro de Reis, capítulo 14, no verso 25, que nos diz assim, falando sobre o reinado de Jeroboão II em Israel. Diz o texto: estabeleceu ele os limites de Israel desde a terra de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Então nós vamos ver aqui que na época do reinado de Jeroboão II, segundo diz o texto da palavra de Deus, nós temos aí a história do profeta Jonas também. O livro de Jonas, com exceção das palavras que estão no capítulo 3 do seu livro, no verso de número 4, que diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Tirando esse texto do livro, nós não temos nenhuma menção de alguma profecia em relação a Jonas, mas nós temos aí um episódio da sua vida, o relato nesse livro aqui é desse episódio na sua vida, essa história que nos ensina o poder de Deus sobre a vida do seu povo, o poder de Deus também sobre a vida dos demais povos, o Deus que está sobre toda a sua criação. Não é somente o Deus de Israel, aquilo que era o desejo na vida de Jonas. Jonas era um judeu muito voltado só para a sua nação, mas nós vamos ver aqui que a palavra de Deus vai mostrar isso justamente nesse livro, e quebrando esse paradigma na vida de Jonas, que Deus não era só Deus de Israel, mas Deus era o Deus de toda a criação. Então o profeta, ele foi enviado como representante de Deus a um povo pagão, e com uma mensagem de salvação para esse povo, algo que ele relutou muito em querer fazer. O livro aqui não é um livro de fato profético como os demais livros proféticos que nós estudamos até aqui, dos profetas posteriores. Talvez tenha sido mais recomendável colocar esse livro junto aos escritos, como a história de Ruth, por exemplo, que nós temos, e talvez também tenha sido contado como livro profético nesse sentido, para completar o número dos 12 profetas menores. Nesse sentido, então, ele foi introduzido nessa divisão dos profetas posteriores. Na introdução, se nós olharmos para o livro de Jonas, nós vamos ver que é um livro muito diferente dos outros livros proféticos. Por quê? Uma lida atenciosa para esse livro de Jonas, nós vamos ver que deixa muito evidente no livro que é um livro mais didático, um livro mais de ensinamento. Todos os elementos deste livro, da história, são extremamente fáceis de nós olharmos, de nós entendermos. Nós vemos aqui na história do livro de Jonas, por mais curto que ele seja, nós vamos ver aqui, a cidade de Nínive é tida como uma cidade não boa de se viver, é um terror essa cidade, por assim dizer. Vamos ver aqui a misericórdia de Deus sendo contada na história desse livro, tanto na vida de Jonas, quanto também na vida dos marinheiros,
né, em primeiro lugar, né, que são ativos e piedosos, né, esse livro também, e depois também sobre Nínive, né, esse povo pagão, né, que se rende, né, a Deus naquele momento. Né. Jonas aqui, nesse sentido, como um israelita, ele é antipático e desobediente de início com relação a isso, né? Na maneira de contar a história, vai revelar aqui que ele era alguém, né, que não queria de fato fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer, né? Mas o autor revela-se apto para ensinar, né? Ele mostra justamente essa questão de que ele é alguém, né, que também pode trazer um bom ensino nesse sentido. Olhando para o livro também, nós vamos ver os métodos que podem tornar o ensino mais eficiente. Por isso esse livro é um livro também didático, né? Nós vamos ver repetições aqui nesse livro para fixar na mente de quem está lendo essa história, né? Assim como no temor ao Senhor, capítulo 1, verso de número 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio para os aliviarem do peso dela. Jonas, porém, descia ao porão e deitado dormia profundamente. Nós vamos ver aqui o temor na vida desses marinheiros. Depois do capítulo 9 e no capítulo 10, verso 16, nós vamos ver isso também presente na vida dos ninivitas, né? Nós vamos ver aqui como forma didática de ensino também, de método para tornar mais eficiente aqui o entendimento nesse livro. Nós vamos ver o arrependimento de Deus no sentido de retorno, né, para não agir da forma que Deus assim disse que estaria agindo, né? Arrependimento a gente tem que entender aqui, né? Não que Deus pode se arrepender, né? Deus estava trazendo uma oportunidade ao povo, né, para que esse povo pudesse arrepender-se dos seus pecados, de tudo aquilo que eles viviam, voltar-se para Deus, para que Deus não viesse a destruir aquela cidade. Se nós estudarmos um pouco a história dos ninivitas, nós vamos ver que cerca de 200 anos depois dessa passagem, né, aquilo que Deus falou cumpriu-se, né? Aquela cidade foi destruída. Mas naquele momento Deus estava dando uma oportunidade para esse povo arrepender-se, né? Capítulo 3, verso 9 ao capítulo 9 e 10, e no capítulo 4, verso 2, nós vamos ver essa questão de arrependimento, né? Mas não um arrependimento divino nesse sentido, mas Deus dando, né, a esse povo oportunidade de se arrepender, né? Isso vai ficar claro no livro também, né? E Deus vai ordenar aqui sentenças importantes também na vida desse povo. Vamos ter nesse livro aqui contraste entre Jonas e aqueles que estavam no navio, que eram pagãos. Depois contraste entre Jonas, né, e também os ninivitas, que eram pagãos. Vamos ver um contraste entre Jonas e Deus também, né, nesse sentido, né, e entre Nínive e Tarsis, né, que era para ele ir para Nínive, ele procurou ir para Tarsis, né. Quando Deus manda ele para Nínive, Nínive era o extremo leste. Ele toma um navio para Tarsis, ou o extremo oeste, né, bem contrário. Ele foi para o lado da Espanha, que era considerado o fim do mundo naquele momento, né. Então era dessa forma que nós vamos ver nesse livro também. Nós vamos ter perguntas que levam também a nós a refletirmos, né, a ter reflexão sobre nós. Um exemplo, capítulo 1, verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Nós vamos ver perguntas aqui que levam a refletir. A reflexão vai estar trazendo a quem está entrando na história desse livro a compreender, né, a vida de Jonas, né, e a compreender aquilo que Deus também planejava naquele momento. Nós vamos ter novamente no capítulo 10, do capítulo 4, no capítulo 4, verso 9, verso 11,
né, no capítulo 1, verso 10, nós vamos ter essas questões de perguntas que vai levar ao cristão, ao leitor, né, a uma reflexão. Esse livro também, de forma didática, vai mostrar um humor em meio a uma situação muito séria, né? O grande peixe, que preserva a vida de Jonas, né, nesse sentido. O pequeno verme, que contrabalança, né, também nesse sentido na vida de Jonas, né? Se nós formos olhar aqui, o peixe engole Jonas e preserva a sua vida e coloca ele em lugar seguro, em terra segura. De repente, um pequeno verme priva Jonas de uma sombra gostosa. Nós temos aqui situações, até mesmo, vamos falar, meia humorística diante de uma situação séria. Também vamos ver de forma didática nesse livro a brevidade, né? São 2 páginas para dizer tudo, né? Então é um livro curto, né, que vai dizer muita coisa também, né? E também a disposição da matéria, né? São 2 partes que vão estar contrabalançando: Jonas no barco e no peixe, capítulo 1 e 2, e Jonas em Nínive, capítulo 3 e 4. E ambos, nas mesmas questões, vamos falar contextuais, nós temos um povo pagão, né, levando vantagem sobre um israelita. A questão aqui é essa, né, que nós vamos ter nesse livro então. O que Jonas quer nos ensinar? O que Deus vai se revelar através desse livro? O que Jonas vai mostrar para nós aqui sobre Deus, né? Deus lança um forte vento, capítulo 1, verso 4. Né? Deus determina a sorte, capítulo 1, verso 7. Né? Deus manda um grande peixe, prepara um grande peixe, capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 10. Né? Deus faz nascer uma planta, capítulo 4, verso 6, e Deus envia um verme para comer aquela planta, capítulo 4, verso 7 também. Né? O que nós vamos ver aqui nesse sentido, né? Todos esses fatos ensinam que não há limites para o poder de Deus. Deus pode tudo e Deus faz de acordo com a sua vontade. Isso nós vamos ver muito presente também nesse livro, né? E olhando para isso, nós vamos olhar para Jonas. Jonas é justamente por causa da sua desobediência que Deus vai se servir, né, para levar a obediência nos marinheiros e a obediência nos ninivitas. Por uma desobediência de Jonas, nós vamos ver Deus levando o quê? Marinheiros a obedecer a Deus, capítulo 1, versos 5 a 16, e nós vamos ver os ninivitas também tendo obediência a Deus, capítulo 3, do verso 5 ao verso de número 10. Isso nós vamos ver presente também no livro de Jonas. Nós estamos aqui na época do pós-exílio, né? Após o exílio. São os profetas chamados do pós-exílio, né? O qual deveria ser a atitude certa a respeito das nações pagãs nesse momento, né? Ainda há muitas ameaças dos profetas contra essas nações pagãs que não ainda estava sendo cumprida, né? A questão importante é se a compaixão de Deus se limita aos israelitas apenas, ou se estende também para as nações pagãs, né? É isso que o livro também vai trazer para nós como conteúdo, né? Jonas sabe que Deus é o Deus de Israel e que Deus criou todas as coisas. Capítulo 1, verso 9. Na sua resposta que ele dá, ele diz assim: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas sabe que Deus é aquele que criou todas as coisas, né? E que ele também pode estender o quê? Estender a sua mão para aqueles que se arrependerem, mesmo que não sejam israelitas. Isso Jonas também tinha que entender, né? E o livro vai mostrar justamente isso. Capítulo 3, o verso de número 9, diz assim: quem sabe se voltará Deus
e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ele faz essa pergunta, né? Porque ele sabe o quê? Ele sabe que Deus é aquele Deus misericordioso também. Nesse sentido, ele traz isso. Olha o que diz ainda o capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando eu ainda em minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas sabia que Deus dava a oportunidade de arrependimento. Isso estava patente na vida dele. Quando ele fala com os marinheiros, ele fala que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando ele vai aos ninivitas levar a mensagem de Deus, ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus também longânimo, nesse sentido, para não trazer a sua ira de forma rápida naquele momento. Deus poderia dar oportunidade para esse povo, como Deus deu. Cerca de 200 anos depois é que Nínive de fato caiu como cidade. Então nós vamos ver aqui que o próprio Jonas sabe que Deus é um Deus de compaixão. Mas Jonas fez o quê? Mesmo entendendo quem era Deus, Jonas preferiu fugir. O capítulo 1, verso 3 vai mostrar isso, quando ele, em vez de ir para Nínive, ele parte para Tarsis. Ele procura fugir. E Jonas procurou até mesmo pedir a morte para si. Capítulo 4, verso 3 e verso 8. Por quê? Ao ver a salvação para aqueles que não são israelitas. Ou seja, às vezes nós temos essa tendência também de achar que a salvação são só para certas pessoas. E não concebemos essa ideia de um Deus tão misericordioso que abre a oportunidade também para aqueles que de fato levam uma vida dissoluta, mas que Deus ainda aguarda e Deus espera a oportunidade para que esse possa se arrepender. Foi o que aconteceu aqui no caso. Jonas olhou para esse momento e sabia que Deus não estava trazendo salvação só para os israelitas, e ele não queria conceber isso na sua vida. Os eleitos eram só o seu povo, não havia eleito fora do seu povo. E Deus mostra-se ao contrário. Quem diz isso? Capítulo 4, verso 2, que nós lemos na sua oração, quando ele fala: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que é um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ele ficou desgostoso, diz o verso 1 do capítulo 4, e ficou tão desgostoso que ele se irou. Se irou por quê? Porque Deus estendeu a salvação para os povos pagãos. É algo que nós precisamos refletir às vezes no contexto aí salvífico, que às vezes também nós nos apegamos. Jonas preferiu fugir e até morrer ao ver a salvação para aqueles que não eram israelitas, aqueles que não eram os eleitos de Deus, por assim dizer. Em contraste, há limite severo para a compaixão também desse israelita, de Jonas. Mas quanto a Deus, não há limite. Jonas tem limite sobre si, para Deus não há limite. Deus, ele tudo pode. E isso estava contrastando com Jonas, e ele não estava à vontade, feliz em relação a isso. Coitado de Jonas, podemos assim dizer. É como um Israel antigo e como uma igreja talvez moderna, uma igreja de hoje que está preocupada apenas consigo mesmo e só com, vamos falar, uma gama de eleitos sobre si. Capítulo 4. E Deus está preocupado com os de fora. E Ele quer trazer esses e dar oportunidade para esses também. É o contraste que nós vamos ter aqui nesse livro também, que estende-se até mesmo o quê? Aos ninivitas. Capítulo 4, voltando, olha o que diz o verso de número 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também entre muitos animais, né? O texto aqui, a resposta que Deus dá a Jonas é tão grande que Deus estende, né, até os animais de Nínive, né, essa sua misericórdia, por assim dizer. Né. O que nós vemos então nesse livro, em relação ao que passa Jonas diante daquilo que ele deveria fazer, é que esse livro mostra um Deus que tem compaixão com a vida humana, né, e tem compaixão com toda a sua criação. Né. O verso 11 aqui, final, ele coloca até mesmo os animais dentro dessa esfera de compaixão. Concluindo esse livro para nós, que é um livro curto até, nós podemos ver que o livro de Jonas é uma história bem contada. Se nós entrarmos no livro para nós lermos, ela é bem contada. Ela quer nos ensinar a respeito de Deus, ensinar que não há limites ao poder de Deus, né? E a compaixão de Deus também, né, se estende a quem Ele o quer também deixar o momento para si. Né? Não há limites no poder, não há limites ao poder e não há limites à compaixão de Deus. Deus amou a Nínive, podemos dizer aqui, parafraseando um texto do Novo Testamento, Deus amou a Nínive de tal maneira que deu o seu servo rebelde Jonas para que os ninivites não perecessem, mas que eles pudessem rever os seus pensamentos e eles pudessem novamente arrepender-se e ter uma oportunidade. Nem todos viveram isso. A cidade vai perecer cerca de 200 anos depois, mas naquele momento, né, dos mais de 120 mil pessoas que ali estavam, a oportunidade foi dada e alguns abraçaram essa oportunidade. É o que nós podemos entender nesse livro, que Deus é um Deus clemente, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é tardio em irar-se, que Deus é grande em benignidade e que Deus espera o arrependimento na vida das pessoas. Que seja esse livro uma reflexão para as nossas vidas. E com esse livro nós terminamos então esses profetas pós-exílio. Semana que vem nós vamos falar sobre a terceira divisão das Escrituras Sagradas, que são os escritos. Né? Os escritos que é a última divisão do Antigo Testamento então que nós temos, né? Que são em número também de 12, né? Formado juntos aí uma terça parte do nosso Antigo Testamento. Nessa divisão dos escritos nós vamos ter o livro de Salmos, nós vamos ter Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cantares, Ruth, Esther, Lamentação, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Daniel. Então nós vamos ter aí esses livros que são considerados também escritos. Daniel não está no livro profético, Daniel vai estar nos escritos. E esses escritos, depois de serem tratados então a lei e os profetas, segundo a ordem da divisão hebraica, nós vamos ter então essa coleção sendo colocado no final. Em primeiro lugar, por quê? Porque os escritos apenas, nos escritos apenas alguns deles vão contar partes bem antigas que provêm de épocas pós-exílio, que é a grande maioria dos salmos. Os salmos que procedem de uma época pré-exílica, mas que depois do exílio é que foi confeccionado, então colecionado a forma final que nós temos hoje. Assim a divisão escrita, ela é chamada escrita porque ela foi formada mais recentemente do que a lei e do que os profetas. E foi nessa divisão então que os judeus do Egito, no segundo século antes de Cristo, eles vão incluir também livros apócrifos, que não poderiam ser feitos na época da lei e nem na época dos
profetas, né? Quando, então, em primeiro lugar, nós vamos entender aí o porquê dessa coleção, né, ser colocada só no final. Segunda questão é em relação aos escritos, que nós vamos aprender a partir da semana que vem, que são os livros dessa terceira divisão, né, que não pertence na divisão dos profetas e nem da lei, mas ele tem uma grande variedade, né, de escritos sobre si, né, escritos usados no culto, escritos ou literaturas de sabedoria, né, obras apocalípticas, né, que é Daniel, né, e obras históricas, né, crônicas, Esdras, Neemias, que contam histórias, né. Nos escritos nós vamos encontrar então a lei e o evangelho, a exortação e a esperança. Vai estar dentro das suas escritas, né. Nessa terceira unidade nós vamos ter aqui a lei como parte mais básica do Antigo Testamento, né. E os profetas chamam o povo de volta ao quê? A lei. E os escritos vão apresentar agora a resposta variada dessa lei, né. Onde nós vamos ter então o quê? O Deus na lei. O Deus na lei leva a lei ao povo, né? Mas o povo não vive a lei. Então esse Deus na lei leva a lei aos profetas e os profetas levam a lei ao povo, né? E aí vem por último o que? Os escritos, que é o povo entendendo Deus nos profetas e na lei, né? Quando leem, né, todos esses escritos, né? É dessa forma que nós vamos ter então a dinâmica em relação a esses escritos. O que nós vamos ter algo a mais acrescentado nesses livros também do Antigo Testamento é que esse livro tem formas poéticas sobre si também, né? Na nossa Bíblia nós vamos ter aqui 5 livros que nós consideramos livros poéticos do Antigo Testamento: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas, né, essa forma de interpretação nossa não fica tão útil, né? Mas quando nós trazemos isso para os escritos, aí nós vamos entender a mensagem do conteúdo desses livros, né? O que é mais importante nesse momento do Antigo Testamento, né? Essa forma poética, essa forma narrativa que nós vamos ter no Antigo Testamento, né, que vai estar presente nesses escritos também, né? Isso nós vamos ver bem presente a partir então na próxima semana, se Deus assim o permitir, né? E nós vamos estar ali estudando em primeiro lugar o livro de Salmos, né? Lembrando que o livro de Salmos não existe capítulos nele, né? Às vezes a gente fala capítulo tal para o livro de Salmos. Salmos é Salmos, né? Cada salmo é um salmo. A gente vai entender isso então a partir da semana que vem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Aqui nós fechamos então mais uma etapa do Velho Testamento. Agora nós vamos para a última etapa dessa divisão clássica da Bíblia hebraica, né? Que agora é a última divisão, né? E assim nós fechamos todo o conteúdo do Velho Testamento. Se perdeu alguma questão em relação ao Velho Testamento, né, vai lá no nosso site, volta lá que vai estar tudo lá colocado até onde foi possível colocar na forma escrita. Mas a partir de então nós vamos ter também ali todos os links para seguir, né, a cada conteúdo também que vai estar ali de forma em vídeo também para nós entendermos. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar diante também da presença do Senhor em devocional, a partir das 19 horas o link vai estar aberto. Sábado, nossa escola bíblica, também a partir das 19 horas o link vai estar aberto. E domingo, nosso momento de adoração ao nosso Deus, também a partir das 19 horas. Né? Para nós, membros da igreja local, né, a igreja está presente na sua vida, dentro do seu lar nesse momento. Louvamos a Deus porque nós estamos vencendo essa etapa que estava difícil, né, para nós, mas com a graça de Deus eu creio, e com as nossas orações continuemos a orar, que Deus vai estar nos dando essa libertação o mais breve possível, né, para nós também podermos retornar
né, ao nosso ambiente cultico, dentro também das quatro paredes do nosso templo. Né. Até lá, vamos continuar, né, fiéis também diante da nossa igreja, né, porque nós votamos uma fidelidade a Deus, não vamos jamais esquecer disso. Que Deus te abençoe, leve o nosso abraço, né, e esteja aí continuando nas suas orações aos nossos irmãos, né, que passam por momentos difíceis em relação também a essa doença. Que Deus fortaleça a cada um deles.